A dinâmica em torno das IAs que me motivou a fazer um vídeo a respeito de algumas de suas características, explorando no caso aquelas que diz respeito ao deepfake, como no caso da Elis Regina, me motivou a fazer esse segundo vídeo um pouco mais imerso no assunto. Já que, a julgar pelas recentes atividades em torno da ferramenta, é possível se observar suas distorções de utilização que vem demonstrando cada vez mais nitidamente os seus males na relação de confiança em torno dos dados upados constantemente por esses usuários que utilizam essas aplicações. Sejam por uma extensão do trabalho ou por uma mera brincadeira virtual, que nesse segundo caso demonstram uma falta de consciência na extensão dos fins dessas aplicações, dando margem à má utilização dessas imagens geradas por essas diferentes IAs. Mas no fim, o que são essas IAs? Ou melhor, o que é o deepfake? Resumindo porcamente, a aplicação em questão pode ser definida como um tipo de mídia sintética, já que as suas imagens, vídeos e até mesmo sons podem ser modificados e substituídos a partir de técnicas de aprendizagens de máquina, criando assim imagens totalmente novas, falseando a realidade com a finalidade de convencê-los de uma outra, inexistente no mundo material como conhecemos, sendo capaz de criar pessoas totalmente novas, pessoas que sequer existiram em vida. Surgindo a pergunta: o que aconteceria com essas IAs se elas fossem utilizadas por pessoas mal intencionadas? TikTok é uma das principais redes de navegação utilizadas no dia a dia do brasileiro, e a julgar pela maneira como o feed se estabelece, é nítido o estímulo a certos comportamentos viciantes, através desses rolamentos infinitos, cheios de supostas sugestões do que você gosta, explorando a partir da curiosidade o seu tempo. E ao explorar o feed e desperdiçar minimamente o meu tempo em sugestões, fui levado a um espaço pouco explorado até onde pude observar: o mercado das histórias contadas por IAs. E como isso funciona? Através de programas que geram imagens, uma identidade é criada, e por meio dessa imagem cria-se uma simulação de movimentos, predominantemente faciais, com o objetivo de simular um contexto, uma história, dando espaço a um novo tipo de conteúdo extremamente bizarro no TikTok. Segue o exemplo. Dei veneno pro meu marido porque ele estava dando o brioco para o patrão em troca de aumento. Ser traída por uma mulher é até aceitável, mas viver com um marido com a rosca queimada por outro homem já é brincadeira. Ele fazia hora extra todo dia. Eu achava estranho, pois só ele ficava depois do horário com o chefe. Outra questão bastante importante de se pontuar é o fato de que grande parte das aplicações utilizadas para criar novas imagens, vídeos, textos e vozes, principalmente nas redes sociais, vêm de aplicações de IAs gratuitas, que são popularizadas como um tipo de brincadeira social, criando contextos que causam ondas de compartilhamentos nas diferentes redes que disseminam essas ferramentas, podendo, como já observado com a sofisticação a partir da coleta de dados, gerar inúmeras e inúmeras fake news, atrelados nos mais diferentes âmbitos sociais, como observado no período pandêmico com a onda negacionista anti-vax. Em seu fim, acabam alimentando essas máquinas com cada vez mais dados civis e se espalhando de forma descontrolada, assim como o seu conteúdo viral. Se hoje vivemos assim, em uma fração do seu potencial, o que nos espera em um futuro onde a verdade gera a desconfiança? E como lidar com essa desconfiança quando ela se aplica até mesmo ao nosso dia a dia, dando vida àquilo que seria uma nova realidade que parece tão recorrente, frequente, explodindo, como no caso da greve dos roteiristas, a sua pauta, possuindo influências sociais das mais variadas, se conectando cada vez mais com as gerações que estão surgindo já atreladas a essas mídias? Como será a desconfiança quando hoje, como observado em ambientes políticos, a verdade for aquela criada sinteticamente e não a validada cientificamente? Enquanto isso, nos vemos imersos a essa nova onda de tecnologias que, com a sua absoluta falta de ética, criam cada vez mais e com cada vez mais rapidez ambientes propícios a narrativas de ódios, em muitos casos direcionados a figuras populares, conquistando a partir do choque seguidores, cliques, visualizações, criando alvos dessas simulações com o objetivo estritamente de ataque a reputações das mais variadas formas e em suas diversas camadas de influências sociais. Havendo, na ideia já explorada de notícias de celebridades, uma nova forma de se propagar, mesmo que de maneira chula, histórias obviamente falsas e sensacionalistas dessas figuras, criando assim, a partir de temas relativamente comentados, como no caso do Dudu Camargo, o reforço de narrativas sugestivas. Caguei na piscina.
Aconteceu ontem às 12 horas e 26 minutos. Estava na casa da minha tia pois havia um aniversário rolando. Festa familiar, sem muita putaria e cerveja. Cheguei lá cedo. E já estava lotado. A questão em torno disso tudo é que grande parte das histórias são desenvolvidas a partir de acontecimentos que sequer existiram, construindo um apelo atrelado ao Vale da Estranheza em suas imagens, já que, mesmo sendo evidente a falsificação, a ideia de sequer isso ser possível gera a curiosidade constante a essas páginas, construindo espaços de discriminação a partir de figuras consideradas controversas ou não. Ok. Pode parecer que eu estou exagerando, mas vamos adiante. Os vídeos em questão são dos mais variados tipos, mas uma coisa em comum em todos eles, nas diversas páginas que os simulam, é a ideia de colocar essas celebridades ou não em situações de constrangimento, relatando uma história, uma vivência considerada traumática, que independentemente da imagem do qual se esteja atrelada, é notável sua ficção e fixação por essas narrativas. Além do desejo óbvio e apelativo de, através desses símbolos, cativar uma ideia imaginativa circunstancial dessas pessoas, usando a partir da realocação de posição explorar algum tipo de emoção, seja a indignação ou o riso, a partir dessas narrativas ilógicas e irracionais, sejam elas sexuais ou violentas. Quanto mais estranho, mais atrativo. Quanto mais chocante, mais visto. Eu engravidei e verifiquei mais de 60 corpos de homens no IML. Depois que souberam que eu estava grávida, suspeitaram que eu estaria dos corpos e pediram um DNA da minha criança. O exame mostrou que o pai do meu filho era um médico de 57 anos. O discurso pontuado não se trata apenas das visualizações, mas da capacidade de manipular essas imagens de formas cada vez mais complexas e sofisticadas, utilizando-as de acordo com seus próprios interesses. Desde 2018, por exemplo, a empresa norte-americana DeepTrace vem trabalhando em pesquisas dedicadas ao deepfake e suas capacidades de manipulação. De acordo com a pesquisa realizada entre 2018 e 2019, se constatou que cerca de 96% dos conteúdos realizados com essa ferramenta têm um objetivo estritamente direcionado a conteúdos pornográficos não consensuais, envolvendo predominantemente figuras femininas, que em grande parte se enquadram na categoria de celebridades, cativando um novo tipo de mercado fetichista em suas relações, sendo em alguns casos capaz de criar um realismo comparável à figura original. No fim, nada parece fazer muito sentido quando se tratam dessas imagens geradas por IAs, mas é evidente sua problemática que, mesmo tosca, revelam um lado obscuro de sua utilização, principalmente quando se é visível nessas mesmas páginas a utilização de figuras evidentemente menores de idade que fazem parte de suas narrativas absurdas. Até onde me permiti observar, através dos exemplos já mencionados, é evidente que a partir dessa brincadeira com imagens de famosos ou não, surgem ideias perigosas que parecem não serem observadas e tratadas com a seriedade que deveriam. Apesar de a extensão dessa influência ser meramente nichada ao ambiente do TikTok, o fenômeno em questão retrata o futuro daquilo que pode ser a facilitação de produção de imagens sugestivas dos mais variados tipos e formas, envolvendo adultos ou, pior dos casos, crianças. O objetivo não é impedir que a tecnologia avance, mas lembrar que na desordem da ignorância, o futuro nem sempre é novo e bom. Eu tinha apenas 28 dias de vida quando minha mãe me micro-ondas e cozinhou uma banheira de água quente. Meu nome é Pev Staley e essa é minha história. Minha mãe...